Que o Pai seja com todos. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual e Teus filhos, com saúde, luz e justiça, que Tua e toda glória redor sempre, ó Pai. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes. Conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei, prenúncio de meu retorno. Eu sou o Consolador enviado ao Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso deixo livres os seres que amam. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente ao meu Pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificado. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou ele Cristo, filho do homem. Bem-aventurados pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não seres julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate e abre-se-á. Tarda jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da mãe terra, que tenham todos a minha paz. Por ordem do meu Senhor, meu Pai, eu devo sempre dizer para os novos ouvintes o óbvio, que não fui de carne e osso para o céu, que vos ensinaram equivocadamente durante 2000 anos que eu teria ido de carne e osso para o céu. Então agora está provado cientificamente que ninguém pode subir de carne e osso. Lá em cima a temperatura confina 273 graus Celsius negativos e não tem ar para respirar. Então, e se eu tivesse conseguido ir de carne e osso para o céu, teria nu, porque as minhas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos, conforme nos conta a Sagrada Escritura. Então, eu quero deixar isso bem claro. Meu Pai disse que eu tenho que sempre falar de novo, que sempre tem novos ouvintes, e se alguns já me ouviram falar isso, haverão de compreender a minha necessidade de falar de novo, porque a humanidade está enganada durante 2000 anos. Não é um ano, nem 10 anos. Durante 2000 anos, na minha ausência aqui, eles pegavam as crianças e iam ensinar na catequese do embuste que Cristo, Filho de Deus, foi direto para o Pai de carne e osso.
E a criança crescia com essa mentira. Aí também ensinavam que Deus tem mãe. Imaginai, meus filhos, o Supremo Criador é o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, não tem mãe. O que quer dizer o único ser incriado que ninguém criou, ele é o Criador. É um absurdo, dos absurdos que plantaram na cabeça da humanidade durante esses 2000 anos. Então, a minha missão aqui, já me perguntaram várias vezes qual é a minha missão. Minha missão é libertar o meu povo das fantasias, dos dogmáticos, é fazer com que o povo comece a voltar ao Pai, comunicar-se com Ele, pedir só a Ele. Como eu disse há 2000 anos, tu quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa, diz. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Portanto, é mentira que você tem que ir na igreja, não tem que ir em lugar nenhum. O melhor lugar, o lugar mais sagrado para tu ter intimidade com o teu Pai Celeste é na tua casa, no teu quarto. Tem todos a minha paz. Que pergunta eu tenho para fazer? Posso falar? Flora de Blumenau, em Rio. O que faço para me manter conectada 24 horas com Deus? Quem perguntou isso? Flora de Blumenau. Ah, de Blumenau. Bem, é simples. Primeiro, aliás, todos deveriam fazer isso, não precisa ficar rezando, não. Ninguém é obrigado a ficar rezando umas 3 vezes de noite antes de dormir, de manhã quando eu levanto, e meio-dia, mais vezes. Claro, pode orar mais vezes. Então, é só que para estar em contato com Deus é não esquecer que Ele existe. Basta tu pegar, filha, pega na tua mão e vê se ela está quente. Se tua mão tem vida. Se tem, então basta isso para saber que Deus está aí em ti. Porque Ele é onipresente. De novo, é importante explicar isso. Que onipresente quer dizer, Ele está em todos os lugares. Então não existe possibilidade de alguém te religar com Ele. Ora, religião do latim quer dizer religare. Então se tu vais acreditar que um espertalhão, um malandro, um vigarista vai te religar com Deus, tu estás te diminuindo mais, estás te tornando uma mosca. Tu tem que confiar no Senhor, saber que Ele te dá vida. Tu pega qualquer dúvida, qualquer momento que tu tiver dúvida em tua cabeça, em tua alma, pega na tua mão, no teu braço, vê que está vivo. Então, Ele está em ti. Porque quando tu desencarnar, quando tua carne fenecer, é porque teu Senhor e teu Deus abandonou a tua carne, é porque chegou a hora do teu fenecimento, mas tu não vai morrer. O teu corpo, que é o teu veículo célula, esse sim vai desencarnar. O teu espírito vai desencarnar do teu corpo. Quando tu continuarás viva, ou vivo, seja quem for, mas só que é claro que se fez boas obras, pode até ir para o Pai de volta, e se não, fica aqui com status de alma penada. É bom lembrar disso sempre, fazer sempre o bem. E de novo, a pergunta dela, a melhor maneira, a única maneira de ficar sempre com Deus é ter sempre consciência da onipresença dele. Pronto, qual é a outra pergunta? Posso fazer? Pode. Charles, ele perguntou. Barba de cabelo grande? Porque minha natureza assim. Agora, nem todo mundo é obrigado a usar cabelo grande, tem uns que até já nem usam mais, nem tem mais. Agora, no meu caso, meu pai disse que eu devo manter sim a minha barba, meu cabelo, conforme já era há 2000 anos. Mas não é só por causa disso. Os cabelos são antenas. Tá? Você não sabia, você fica sabendo. Então tem que ter minhas antenas bem acesas, bem ligadas. E a barba faz parte de mim. Eu simboliza a minha condição. Eu não digo que todo mundo é obrigado a usar barba. Não. Para quem quiser usar, vai sentir bem, porque faz parte da natureza masculina que Deus deu. Qual é a outra pergunta? Eu tenho uma. Daniel, quem são as 2 testemunhas do Apocalipse? 2 testemunhas do Apocalipse? Se são 2 seres humanos, se são dois fantasmas, 2 espíritos, eu não posso dizer. Quer dizer, eu posso responder qualquer pergunta sem dogma, sem sofismo, sem subterfúgio.
mas eu não posso dizer que o Apocalipse ainda não se cumpriu, inclusive. Eu não posso dizer, nunca ninguém me perguntou isso, é incrível. Então, portanto, cada um tire suas próprias conclusões, né? Eu até vou mandar depois reler lá onde é que dá para ver o que realmente, qual é a inquietude dele. Quizá ele pensa que ele é uma das testemunhas, pode ser, né? Então, vamos lá, qual é a outra pergunta? Israel Monteiro, ele quer saber o que esse triângulo é da maçonaria. Ah, tá aí um dizem que é o olho de Horus, etc. Então, mas vamos saber primeiro. Esse olho aqui simboliza o olho que tudo vê, o olho único que vê tudo é Deus. O olho que tudo vê, Deus simboliza isso. E o triângulo, a maçonaria pode usar também um triângulo se ela quiser, qualquer não pode usar. Só que esse aqui simboliza a suprema ordem universal da Santíssima Trindade. É a Trindade, o triângulo da Trindade. Então, que é nome oficial da SOST, que foi instituída pelo meu Pai Senhor e Deus em Belém do Pará, dentro da Catedral de Belém, onde o Senhor disse o nome, depois que praticou o ato libertário. É bom que todo mundo conheça o que aconteceu em Belém do Pará. Tinha 10 mil pessoas quando o Senhor mandou entrar na catedral e praticar o ato libertário. Quem quiser ver, mostra para onde tem uns livros onde explica tudo. No site henricristo.org.br ou henricristo.net. Você pode baixar os livros Despertador Explosivo, onde contém todo o histórico do ato libertário que Henri realizou em 1982, em Belém do Pará. Então, daí, quem quiser vai ver os detalhes, né? Enfim, cada coisa. Quem fez a última pergunta? Foi ela. Não foi a Foi ela. Alguém Pode repetir ela para eu ver se eu concluí? Sim, ele queria saber o que significa, o que tá era o bem, triângulo. tá Se era da, Quem porque mais alguma pergunta? confundem com a maçonaria, né? Senão eu vou pedir logo. Eu tenho outra pergunta então. Então faça. Nerinho Souza pergunta: existirá algum momento em que teremos uma união entre as muitas religiões existentes? Tá. Mas antes de responder a pergunta, dizer a todos, se possível, como ela falou, Nerinho, nome. Se possível, cada se não é nome, é pseudônimo, mas tem que dar alguma coisa. Nome ou pseudônimo, não importa. E de que lugar estamos falando, né? E tem uma situação espiritual, um motivo cósmico, metafísico, que é importante dizer de onde está falando. Não importa, não é obrigado a dar o nome. Mas dizer de onde está falando, que então eu me comunico com a pessoa, lá onde ela está, a resposta. Existirá algum momento em que teremos uma união entre as muitas religiões existentes? Nunca haverá um momento em unir todas as religiões, porque elas vão ser todas extintas. Quando chegar a hora, depois da hecatombe nuclear, que é inevitável, todos que sobrarem aqui na Terra vão fazer o que eu estou ensinando agora. Invocar o Pai diretamente dentro de casa, eu não preciso ir atrás de ninguém para se religar. Eu tenho que reiterar uma vez mais, parece que fez essa pergunta para o Neri, que religião vem do latim religare. Muito bem, você tem que religar uma coisa que estiver desligada. Digamos, tu religa a tua luz, né? Então, agora, religião então, não combina com Deus, porque Ele é onipresente. Então, Ele está, tu que está me fazendo pergunta, se o sangue está vivo no teu corpo, então Deus está ali. Ele está ali, Deus, dando vida para ti. Então, não precisa de religião. É uma invenção para dominar. Quem estudar a história da humanidade vai perceber que sempre foi usada para dominar, para escravizar as pessoas, para, inclusive inventaram a morte, o pecado, o fogo no inferno. Tudo isso é invenção. Onde é que é o inferno? O inferno é na cabeça de qualquer pessoa quando ela comete um delito, um crime, ela fica a cabeça quente. E o paraíso também, quando ela está em harmonia com o Pai, ela está onde ela estiver, é bom. Quando a pessoa está em harmonia com o Pai, onde ela estiver, é bom. Tem um filósofo, se não me engano, Dostoiévski, que disse assim: no lugar mais ignorante e mesquinho, encontrei sinais de uma espiritualidade sempre viva. Sinais incontestáveis, se não me falha a memória, foi Dostoiévski que falou. Então, não tenho bem certeza, porque muitos
Tem muitos filósofos, mas eu sei, então dá para ver que em qualquer lugar você tem Deus. Se você está vivo, tem Deus contigo. Então quando eu disse, quem me vê meu Pai, eu não estava dizendo que eu era Deus, eu estava dizendo que quem me vê, que eu estou vivo falando, vê que meu Pai existe. Assim como todos vós, qualquer um que estiver agora vivo aí, vai lá no espelho. Olhe bem para os olhos que são a janela do Espírito e verifique se lá não está cheio de vida. Que é o Pai que dá a vida. E a alma é a conexão com o Pai. E quem comete muitos crimes, a alma fica penada, fica aqui na terra com o status de alma penada, não pode nem subir para o Pai. Deixando isso bem claro. Vamos lá, o tempo ruge, mais alguma pergunta? Posso fazer um? Pode. Eu? Então, user, daí tem um monte de número, ou é o pseudônimo dele. Por que está saindo fumaça da tua cabeça? Mas tá bom, boa pergunta. Acontece que aqui em Brasília está muito seco agora. Essa época, quem não conhece Brasília, mas quem conhece pode olhar até no relógio da temperatura, está muito seco. Então aqui na minha cabeça, aqui atrás da minha cabeça, entra uma fumaça que aí está ligada a um umidificador. Eu antes de vir para Brasília nem conhecia também. Então aqui o clima, tem um momento que é um clima diferente. Então essa fumaça, que você não quer me perguntar que fumaça é essa, que sai daqui de trás, onde está um umidificador para umidificar o ambiente para poder falar, senão não pode nem falar. Sim, porque para quem conhece Brasília sabe que isso aqui é assim. E quem não conhece, um dia vier aqui, se prepara. Aí eu quero deixar claro também que tem pessoas que nem sentem isso. Mesmo meus discípulos, tem uns que nem reclamam. Mas eu sinto a necessidade de a umidade do ar renovada. E aqui está tão interessante, que pelo menos assim, todo mundo fica sabendo que deve ouvir, né? Vai lá, o que não. Posso fazer? Nando Pereira, existe algum Judas nos dias de hoje no seu lado? Se multiplicaram, não é no meu lado. No mundo. Os Judas se multiplicaram, meus filhos. Quantas pessoas se acercaram de mim, fingindo pedir bem, mas eu identifiquei. E percebi, eu digo, bom, às vezes dei corda para ver até um dia. Mas existe sim o Judas, e quando ao Judas Iscariotes, ele está se referindo ao Judas Iscariotes, a situação dele era diferente. Até eu vou aproveitar para explicar o que aconteceu com ele, para aqueles que ainda não sabem, e por que ele fez o que fez. Né? O Judas, ele era o único, da minha turma, dos meus discípulos, era o único letrado, o único estudado, que tem estudo. O restante de todos eram iletrados. Né? Então ele, como ele estudou, ele tinha uma ambição diferente dos outros. Os outros só queriam ter uma conexão com o Pai, queriam bênção, queriam ser útil para Deus. E o Judas tinha uma ambição. Ele queria que na cabeça dele, que se eu fosse quem digo que sou, então eu ia destruir o Império Romano, eu ia expulsar os estrangeiros de lá de Jerusalém e assumir o governo de lá. Como tem muitas pessoas que Deus me pensam, eu ia um dia ser candidato a alguma coisa, eu nunca vou ser candidato a nada, que eu vim com a missão do Pai. Mas vamos lá, então daí ele ficou junto sempre com aquela expectativa. Tanto é que ele é o único que tinha relações clandestinas com os sacerdotes. Os sacerdotes sabiam que ele era o único estudado, sabiam que ele era uma pessoa ambiciosa e falavam com ele. Então, nessa condição, esse contato espúrio que ele tinha com o sacerdote foi alimentando ele. O sacerdote elogiava ele para ver se colhia mais confiança. Então, chegou uma hora que depois que eu falei, depois que eu tive o templo em Jerusalém, depois que eu falei que para orar no quarto, a porta fechada, e não ir para as igrejas, para a sinagoga, nada, daí o ódio aumentou contra mim. Eles decidiram, a única coisa que eles queriam era se livrar de mim. Então usaram ele, porque eles eram fingidos de discípulo, foram namorando com ele, assim, vamos dizer assim, tendo um contato com ele. Até que chegou a hora que a coisa estava cada vez pior, porque quanto mais eu falava, mais o povo se agitava e não queria saber mais ir na sinagoga. Então eles fizeram uma proposta para ele. 30 moedas para ele dizer onde é que eu dormia. Note bem uma coisa, até o lugar que eu dormia. Eu não dormia numa casa. Eles queriam saber onde eu dormia para me pegar de surpresa, né, de noite lá. E daí finalmente ele, olha por que ele me traiu. Até agora ninguém sabe por que ele me traiu.
Pois eu vou explicar por que ele me traiu. Ele me traiu não é porque ele era mau, porque depois se arrependeu. Ele me traiu apenas porque era ambicioso, que eles deram a entender que se eu fosse quem sou, ele podia então, né, ser uma espécie de ministro. Isso que o maligno botou na cabeça dele. E eles queriam tão somente se livrar de mim. Então, prestai bem atenção. Ele pensou assim, bom, se ele é Cristo, como ele disse que é, ele não sabia quem é. Ele só acreditava. Então, eu posso vender ele para as 30 moedas sim. Eles vão lá e não consigo fazer nada contra ele, porque ele é o Filho de Deus. Daí ainda dou essas moedas, botam na bolsa que eu mesmo carregava, para aumentar os recursos do Filho de Deus. Então, se ele é, não tem perigo nenhum contra ele. E se não é, eu terei livrado a humanidade de mais um charlatão, de mais um enganador. Bem assim que ele pensou. Daí, mas só depois que ele se lembrou tarde demais, que eu disse que eles iam me prender, e disse que um ia me trair, na hora que eu disse que um ia me trair, nessa hora ele já sabia que era ele, mas só que ele pensava. Pegou aquele dinheiro, botou na sacola dele, pensava que como nada podiam fazer contra mim, na ótica dele. Então depois ele me entregava o dinheiro e ainda se oferecia para ser o meu servo para sempre. Tanto é que se alguém analisar bem, na hora eu disse, o que vai fazer, faz logo. Eu sabia que ele ia fazer o serviço. Muito bem, daí depois que ele viu, quando ele viu que ele se enganou, ele se enforcou, o dinheiro nem serviu para ele, foi se enforcar. Mas daí, aí já era, quando ele viu que se enganou, já era tarde. Mas não tinha, quero que saibam todos os que me ouvem que nada acontece na terra sem o consentimento de Deus. Está tudo previsto. Então não tem por que ficar com raiva do Judas, né? E se quiserem crer, creiam. Ninguém é obrigado a crer, nem necessito que ninguém creia em mim. Mas eu morei na França durante 7 meses e lá eu reencontrei Judas Iscariotes, cujo nome era Christian Aubry. Ele era oficial do exército francês e ficou me servindo durante todo o tempo que eu estava lá, só que sem eu saber que ele era ele. Ele pegava a minha sacola, ele que cambiava as doações para moeda americana para eu quando voltasse ao Brasil, tudo ele fez. Aí quando eu voltei para lá, eu vim para o Brasil, vim aqui em Fondé Soust, em Belém do Pará, toda essa história também está já escrita. E daí, quando eu voltei para lá visitar os franceses, de volta, minha família lá, eu criei um núcleo lá. Daí foi a hora que nós íamos fundar a sucursal da Frost na França, e fundamos. Mas na reunião lá em Beauvais, estava lá em Beauvais, estavam os principais meus filhos do coração. Quando eu disse para ele que eu ia botar ele como tesoureiro, porque ele sempre cuidou, sempre cambiava moeda para mim, eu não tenho lá, nunca vou ter nada, mas para ir para lá e para cá, tinha despesa que ele pagava. Daí ele se ajoelhou na frente de todo mundo, foi o momento mais desagradável para mim, patético. Se ajoelhou e disse, Rabi, perdez-moi, je ne suis pas digne de toi, je suis Judas Iscariotes. Rabi, perdoe-me, não sou digno de ti, porque eu sou Judas Iscariotes. E saiu, levantou, saiu, nunca mais vi ele. Voltei à França várias vezes, falava com os outros franceses, vieram aqui me visitar no Brasil, e eu nunca mais vi ele. Já que falamos nesse assunto, perguntaram de traidor. Quem foi que perguntou? Aqui um rapaz. Então agora já expliquei que traidor existe. Né? O que é traição? Ele perguntou se nos dias atuais o senhor tem Judas perto do senhor. Não, perto não, né? Por enquanto não tenho, né? Mas já tive. Já tive. E também é uma outra história. Quem quiser pode ler minha literatura, lá está explicado tudo. Eu não vou alongar-me muito falando de Judas, né? Porque afinal daqui a pouco alguém vai querer se sentir dignificado em assumir a identidade de Judas. Tem muito Judas, mas o Judas Iscariotes tinha um só. Inclusive, quando eu fundei a Soust, a sucursal francesa da Soust, eu coloquei lá Christian Alepé, que era também um economista, no lugar que era para o Christian Aubry. Né? Posso fazer? Tenho toda a minha paz. Posso? Pergunta. Tá. Bem rápido. Rodolfo Vilela dos Reis.
INRI, os judeus irão reconhecer INRI como Messias? Se os judeus não reconhecerem. Ah, mas os judeus não. Eles esperam outro Messias. É bom que saibam também que, respondendo essa pergunta, que eu não vim para agradar ninguém. Eu não vim aqui para conquistar simpatia de ninguém. Não quero que ninguém creia em mim, que creiam que sou Cristo. Não, isso não adianta, nem que eu quisesse e não conseguia. Só Deus, meu Pai, pode revelar na cabeça de cada um quem eu sou. Tanto é que meus discípulos não creem que eu sou Cristo, eles sabem. Hein? Saber é uma coisa e crer é outra. Quem crê de manhã, de tarde, trai, como Judas. Agora, aqueles que sabem quem sou, como João, a Daniela ficou comigo até o fim, até na hora da crucificação, porque ele era o único que sabia, os outros acreditavam. Quem que pode dizer, pode olhar. Então, nesse caso, quem fez a pergunta? Rodolfo Virela dos Reis, que fez a pergunta sobre os judeus. Tá. Se eles irão reconhecer o Senhor. Sim, então eu tive hospedado na casa de judeus no México, tinha David Dali e Moisés Dali, que eram, me hospedaram, andavam comigo, disseram, se minha família souber que eu ando contigo, me expulsam da sinagoga e também de casa. E tive hospedado na casa de um judeu em Manaus também, e eu percebo, eu estando hospedado na casa dele, mesmo estando lá, ele foi lá fazer um ritualzinho que concerne a tradição dele. Então eles podem crer que eu sou enviado de Deus, só que eles já estão comprometidos, e eu não vejo nenhum mal neles. Cada um faz o que quiser, pensa o que quiser, só que um dia mais tarde, depois eles vão saber. Só que eu não vou convencer eles. Ainda há pouco eu falava de maçonaria, né? Ainda há pouco a outra fez uma pergunta. Quando eu vim de Curitiba para cá, convidado pela maçonaria, reuni com os maçons, fiz uma conferência de 2 horas lá com eles. Eu pedi para uma bênção para eles, faziam perguntas e eu respondia. Então, eles também, na cabeça dos maçons, claro, cada um tem. Eles são, digamos assim, continuação de Salomão. Tanto é que tem o ritual deles todo em torno de Salomão. Eu não vou entrar nesse detalhe, eles me trataram sempre muito bem, não tem nada contra eles, ao contrário, sempre foram muito amáveis comigo, sempre. Só que a vida não anda para trás e nem se demora nos dias passados. O que se passou, passou. As leis de Deus são eternas, mas porque são leis de Deus, elas acompanham a evolução do planeta Terra. Presta aí atenção. Há coisas agora que ninguém imaginava antes. Está acontecendo coisas aqui na Terra, no planeta Terra, que ninguém podia imaginar. Por exemplo, o tal dia. Qual é o intelectual cheio de diplomas que sabia disso há uns 50 anos atrás? Não sabia. Esse brotado ia. Uma coisa assim fantástica que apareceu já como sendo o final dos tempos. Então quero deixar bem claro que as coisas de Deus não são estagnadas, não se estacionam. Ela evolui, tudo evolui. Tudo evolui. Todos que estão me ouvindo agora, que não sabem, um dia já estiveram de 4, um dia já foram animados. Todos somos animados pelo sopro divino, mas foram porque, inclusive, eu vou dar uma pista para quem quiser me ouvir, uma pistazinha para aqueles que raciocinam que tem mais de 7 neurônios funcionando. Por quê? Que o patinho sai do ovo e vai nadar na água. O inseto sai do ovo e sai voando. Por que o ser humano é o único que nasce e tem que andar de 4, e se não andar é aleijado, então é castigo? Por que eu tenho que andar de 4 quando nasce? Quanto tempo mais ou menos? Quem já foi mãe me fala? Não tem mãe aqui. Quanto tempo tem que andar de 4? Acho que uns 8 meses. Hã? Uns 8 meses. Então, mais ou menos. sabe por que tem que andar de 4? Para não ter nenhum orgulho, para depois, se tiver consciência divina, tiver consciência cósmica, compreender a origem. A origem. Todos um dia vieram da mesma origem. Primeiro,
É difícil de compreender. Muita gente agora pode desligar até o celular. Mas primeiro veio da água com uma pequena partícula. Depois voltou para a água e veio um réptil rastejante. Para depois evoluir, eu que vos falo, sou o primogênito de Deus, ninguém é obrigado a crer, portanto eu sou o primeiro que veio, o primata que veio sem cauda, que andou ereto, só que há milhares de anos. Por isso que eu disse, me jogaram pedras, quando eu disse que eu era mais antigo do que Abraão. Mais antigo que ele, por quê? Porque eu vinha antes dele. E ainda quem quiser examinar a Bíblia melhor, mas examinar com a inspiração de Deus, que vos inspire, vai lá ver por que todos os animais foram feitos por primeiro e só o ser humano único. E por que depois Deus disse que o ser humano ia dominar sobre os animais? Por que eles veio por último? Porque ele veio evoluindo até chegar ao humano. E por isso que o humano tinha que dominar os animais, porque os humanos, inconscientes ou conscientes, sabem como é que é a vida dos animais. Quem quiser entender nessa altura, pode se zangar, mas eu estou falando a verdade. Quem quiser estudar biologia, antropologia, eu sou iletrado, eu não estudei aqui no planeta Terra. Não estudei na escola, só 3 anos para ser alfabetizado, mas sou instruído pelo meu pai, sou teodidata, e ele me instruiu sobre antropologia, biologia, tudo. Para eu poder falar as coisas que estão falando, inclusive falam mal do Darwin. O Darwin pelo menos explicou essas coisas. Mas se esquecem, nem se lembram que 2000 anos antes de Darwin, Anaximandro explicou essa coisa tão bem quanto Darwin. Só que naquele tempo não tinha essas religiões para persegui-lo. Então aí Darwin diz que, a Bíblia diz que o mundo foi feito em 6 dias. Depois 7 descansou. Então eles querem usar isso para dizer que Darwin estava errado. Em verdade eu vos digo, meus filhos. O mundo foi feito, pode ser, esses 6 dias, pode ser 6 trilhões de anos. Que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charada. Só com a anuência do Altíssimo, só com a bênção dele, podereis assimilar, compreender o significado de suas palavras. Porque a Bíblia não pode ser lida sem a ajuda do Pai. Se não pedir para o Pai inspiração, tu pode até sair cometendo crime, que não está na Bíblia, que Josué, obediente à ordem divina, matou mulheres e crianças. Não pode sair por aí com a Bíblia debaixo do braço como se fosse desodorante e querer seguir ela sem pedir ao Pai assimilação. Humilde, Pai Santo, me concede a graça de assimilar tuas leis que são ocultas dentro da Bíblia. Tão oculta, tem coisas, em cada lei tem uma coisa ocultando. Quem quiser compreender, que compreenda. Eu estou apenas dizendo da parte do Pai que é e o que não é. E não é só a Bíblia que tem coisas sagradas, não. Pode encontrar fragmentos da lei de Deus em qualquer outro livro. Aí que pedir ao Pai a inspiração. Porque quem lê a Bíblia sem a ajuda de Deus interpreta tudo errado. Esses dias um cidadão me perguntou aqui por que Moisés não pôde entrar na Terra Prometida. Eu expliquei. Mas eu não explico uma vez mais, eu vou pedir o Pai uma bênção. Moisés não pôde entrar na Terra Prometida porque depois que ele foi lá receber os mandamentos na montanha, demorou muito para voltar, e a turma dele construíram um bezerro de ouro, achando que ele nunca mais ia voltar. Ele ficou furioso, sim, foi possível pela Santa Cólera, e criou, porque ele castigou de forma bem veemente quem fez isso, criou um clima de hostilidade em toda a comunidade, eram todos nômades. E daí depois, quanto mais o tempo passava, mais eles eram hostis com ele. Então ele pediu ao Pai que queria abdicar, que alguém ia ficar no lugar dele. Daí foi que o Senhor disse: tu vais ser levado até a fronteira da Terra Prometida, como cavaleiro leva o cavalo. Mas vai chegar
mas não vai poder entrar naquela comunidade. Esse é o castigo por querer abdicar antes. E não está nessas palavras, mas estou explicando a minha visão, o que é a verdade. Que, em resumo, um momento de covardia, ele queria abdicar. Por um momento, ele não lembrou que ele estava cumprindo um mandato divino. É a mesma coisa no meu caso, eu não posso abdicar. Imagina, estou há mais de 40 anos que eu fundei a SOST, debati nas televisões com tudo, até com o Tomás Torquemada, eu debati várias vezes na televisão, veio aqui disfarçado de Quevedo, e ele, muitas vezes eu debati com ele, ele queria que eu entortasse o dedo dele, tudo coisa idiota que ele fazia, e eu fui obrigado a ser duro com ele, veemente, aí muita gente, aí é claro, fui muito odiado também, mas eu não posso abdicar, meus filhos. Eu estou cumprindo a vontade do meu pai. A Polícia Federal do Brasil já sabe que eu não tenho bens materiais e sabe que eu nunca vou ter, porque me investigaram, me questionaram. Eu não tenho vontade própria, não quero nada, nada. Apenas cumprir a vontade do meu pai. Fui nas universidades, como convidado em Goiás, e falei em todas as universidades, como convidado. Em São Paulo, na FA, na USP, o que tem? Não, é que eu tenho um monte de perguntas, mas o senhor... Não, mas deixa eu concluir aqui então, olha, em São Paulo, na FA, na USP, aqui em Brasília, na UNB, 2 vezes, e, enfim, eu cumpro a vontade do meu pai. Eu não tenho vontade de nunca. Outra coisa, para aqueles que me viram muitas vezes na televisão, eu nunca pedi cachê de ninguém, nunca pedi nada de ninguém, porque eu não tenho vontade própria. Eu vivo só para o Senhor. Os veículos da SUS que me levam de lá para cá e de cá para lá, são da SUS, oficialmente. Os discípulos meus não demandam salário, são idealistas, pessoas que vivem por amor a Deus, aqui servindo a casa do Senhor. Aqui nós temos horta, plantamos, até isso fizemos para não depender de todo mundo. Vamos lá, qual é? Tem muitas perguntas aí, vou logo pedir ao Pedro, vai falar. A Van Souza pergunta, qual o nome do seu pai? Boa pergunta. Ele disse, o nome dele é aquele que ele disse. Ele disse, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outra a minha glória, e nem consentirei que se tribute aos ídolos o louvor que só a mim pertence. Aí, Isaías... 42, versículo 8. Isaías, capítulo 42, versículo 8. Isso, 42, versículo 8, está lá. Esse é o nome do Senhor, porque ele é o Senhor. Inclusive, para terem uma ideia, eu não vejo nenhum homem com o nome de que é Senhor. Eu vejo só o Senhor como Senhor. E na França, não existe... Ninguém chama um homem de Senhor na França, onde eu vivi 7 anos. Monsieur, Senhor é só Deus. Senhor de Senhor. E os homens são chamados de Monsieur. Da maneira mais respeitável, pode chamar um homem de Monsieur. Entende? Vai lá. Aproveitando o gancho, o Marco pergunta, o senhor é Deus? Boa pergunta também. Nem hoje, nem ontem. Aí está um outro equívoco gravíssimo que comete a humanidade. Cometeram durante 2000 anos, que dizendo que era Deus. Eu nunca disse que era Deus e posso provar que nunca disse. Eu disse, quem me vê meu Pai. Aí pensaram que eu disse que era Deus. Então preste atenção. Se alguém me perguntar, quem te vê meu Pai também, porque ele é onipresente. Eu acabei de explicar isso ainda há pouco. Deus é onipresente. Mas ninguém me perguntou se quem visse aquele perguntador via meu pai também. Porque ele está no vivo, vê qualquer pessoa que estiver na tua casa agora. Ou tu mesmo, vai lá no espelho e dá uma olhada. Se tu vê teus olhos e vês que lá dentro tem alguém, esse alguém está lá animado pelo sopro divino. Teu corpo é um veículo celeste. E quem habita no teu corpo é a energia celestial. Agora, tu tens o livre-arbítrio, pode fazer o mal, o bem ou o mal. Mas a energia celestial que está lá é Deus, que é onipresente. E se tu faz o mal, por ele te deu o livre-arbítrio, tu vai ter que pagar os teus pecados. E se tu faz bem, tu vai ter o crédito. A lei do karma está para isso. E outra coisa, para aqueles infelizes, desinformados, que ficam dizendo que reencarnação é coisa espírita. A reencarnação sempre existiu. Só que o nome reencarnação tem 300 anos, mais ou menos. Agora, o nome da reencarnação verdadeira é pré-existência da alma.
Isso sempre existiu. Há 2000 anos me disseram, mestre, está escrito que antes Elias viria... Antes do Messias... Do Messias viria o Elias. Se vós quereis dar crédito, João Batista era o Elias que vós esperais. A Bíblia para quem vê. Então, só que, como eu disse, a palavra reencarnação é moderna. E não é de espírito, não é de ninguém, é uma palavra moderna que quer dizer retornar à carne. Por exemplo, desencarnar, sair da carne, desencarnar, etimologicamente falando, é isso aí. E reencarnar é retornar à carne. Isso aí todos vão passar, ninguém se escapa. Mesmo essas criaturas que pensam que vão durar 200, 300 anos, tem pessoas que estão um monte de porcaria, não adianta. Tem que mudar de corpo, o corpo ficou velho, ele está precisando de uma renovação. Então, e claro, de vós tem ideia como é bom sair do corpo. Ora, meus filhos, sair do corpo é a melhor coisa que tem, quando chegar a hora, é claro, você não pode sair antes da hora. Imagina quando você sair do corpo, não precisa mais escovar dente, não precisa comer, não precisa, tu vais flutuar suavemente sobre a terra. Então, um rapaz que está desde o começo da live aqui perguntando, o nome dele é João Francisco de Assis, ele é de Piracicaba, São Paulo. Qual é a sua missão? Está desde o começo da live. Essa minha missão, eu quero, mas vou explicar, é despertar as consciências. Não, é fazer as perguntas, mas eu não sempre respondo, sempre, porque é muito bom que saibam que eu não quero nada, nunca vou ter nada, nunca. Isso, pelo menos as autoridades judiciais do Brasil sabem disso. Eu nunca vou ter nada e não tenho nada. No estatuto também está previsto. Eu quero somente despertar as consciências. Quero que os seres que me ouvem deixem de ser escravos de religião, deixem de ser escravos de alguém. Ah, porque o pastor tal, o bispo. O único bispo que eu reconheço é o bispote. Tá? Aliás, me é útil, às vezes de madrugada, para não ter que ir no banheiro, eu uso o bispote. O único bispo que eu reconheço. E o restante são todos charlatães, mentirosos. Que é isso? Essa é a realidade. Então é bom que todos saibam que a justiça divina não vai falhar. A dos homens falha. Então vai chegar um momento que todos vão saber a minha missão. E também está previsto para aqueles que já o escutei ali dizer que Jesus com 33 anos e já morreu. E por que o Iri não... Porque está previsto que eu estarei com o cabelo branco da cor da neve e que eu tenho que passar pela reprovação que está prevista em Lucas 17, versículo 25 a 35, que a priori eu seria rejeitado por minha geração. Então, por este motivo, eu não posso desencarnar antes de cumprir minha missão. É simples. Agora, quem olha, a Polícia Federal investigou o meu passado, sabem que porque eu passei a engolir por um processo de falsidade ideológica que se arrastou durante mais de 10 anos, e onde depois o Igreja Tribunal de Justiça reconheceu o meu direito de usar o meu nome Ingrid. Então eles sabem que eu não tenho bens materiais, que não quero ter. Quero que saibam que o que as pessoas dão para o reino de Deus é o reino de Deus que usa. Eu não tenho uma continha particular, entende? Não tenho uma continha na Suíça, nada disso. Eu vivo só para o Senhor e pronto. Essa é a minha missão. Meu gozo está em ver que mais uma alma se salve. Em ver que mais um ser humano deixa de ser vítima da fantasia e dos engodos dogmáticos. Lembrai-vos, meu filho, o que é dogma? Sempre lembre disso. Dogma é o cadeado do raciocínio. Quem diz, isso é dogma, o cadeado não quer que tu veja a verdade. Daí dizem que é dogma. Entende? Pergunta para um padre, para quem for, mas como é que pode que Jesus foi para o céu de carne e osso? Como é que ele pode ir lá em cima, a temperatura confina a 273 graus Celsius negativo, não tem ar para respirar, como é que ele foi para lá? É o dogma da nossa fé, vai te dizer. Mas aí o que é dogma? Por que alguém aceita o dogma para cobrir uma mentira? Pensem, eu esqueci de falar, vou falar nessa audiência também, que eu esqueci de falar assim, que o Paulo foi o primeiro falso profeta da era cristã, que ele confessa, está em Romanos 3, versículo 7, que se com as minhas mentiras eu enalteço a Deus, por que me julgais pecadores? Então uma pessoa que acredita no Paulo, depois de confessar que é mentiroso, porque essa pessoa quer ter o título de otário, quer ter o título de evangélico. Bom, agora eu vou pedir
pediu Pai a bênção, imagina só. Eu tenho muitas perguntas, anote as perguntas, preste atenção. As pessoas que mandam o nome é o pseudônimo, e a cidade onde estão perguntando, vocês guardam, eu vou responder na próxima vez. Aqueles que mandam o nome ou pseudônimo. Mas a cidade pode ser de Piracicaba, pode ser de Belém, pode ser de Rondônia, não importa de onde é, escreve de onde é e o nome ou pseudônimo, daí na próxima audiência eu vou responder, ok? Sim, Agora, Tem pessoas de Rondônia pedindo bênção aqui. pronto, então já quem está pedindo bênção, agora é a hora de todos aqueles que querem participar da bênção do Senhor, fiquem com os olhos abertos, atentamente. E se quiser, beba a bênção, então põe a mão assim, enquanto eu estou invocando o Senhor. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai, e a paz seja com todos meus filhos, até breve e até sempre.